Olá, pessoal, este é mais um Fala Carlão. Fala Carlão, você já sabe, é sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Mas tem dia, gente, que essa prateleira ela fica numa altura que nem eu consigo, eu fico até emocionado de falar. E hoje, olha só o prestígio que vai ter a nossa audiência. O embaixador Sérgio Amaral nos dá a honra da sua presença aqui no Fala Carlão. Embaixador, muito obrigado pelo seu tempo e por concordar em falar com os nossos telespectadores aqui, viu? Muito obrigado, Carlão. Eu fico muito contente em falar para você, para os seus telespectadores, porque eu já sei que você tem muito prestígio no campo e hoje eu vou falar justamente para os que moram, os que vivem, os que trabalham, os que produzem no campo. É isso mesmo. Embaixador, deixa eu falar, eu quero apresentar, o senhor dispensa maiores apresentações, mas eu acho importante a gente falar aqui com o público que não perde nenhum Fala Carlão. Quer dizer, o senhor é formado em Direito lá no Largo São Francisco, o senhor, portanto, advogado, o senhor é político, professor universitário, o senhor é um diplomata, o senhor foi embaixador do Brasil nos Estados Unidos, ou seja, tem uma carreira brilhante por aí. Mas eu costumo dizer aqui no Fala Carlão que ninguém nasce embaixador, ninguém nasce diplomata, todo mundo tem uma história. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, antes disso, eu queria saber qual é a história do senhor, onde é que o senhor foi menino, me conta como é que o senhor chegou nessa carreira tão bonita que é a diplomacia. Carlão, você sabe que a minha origem é também no campo, Não me porque a minha diga. família é de Campinas. Campinas teve 12 fundadores. Dos 12 fundadores, 3 são meus antepassados. E esses antepassados foram todos agricultores, cafeicultores. E eles depois migraram de Campinas para Amparo. São fundadores da cidade de Amparo, onde meu avô também tinha fazenda de café, além de ser político na região. Eu passei minha infância fazendo curva de nível em plantação de café. Muita gente não sabe o que é curva de nível. Você certamente sabe, mas é muito importante. Então, na minha infância, eu tive muita ligação com o campo. E eu ainda me lembro, pequeno, com 5, 6 anos, o pessoal, no fim da tarde, chegando da colônia com aqueles sacos grandes, brancos, cheios de café, para pôr no tanque para lavar. Então, eu tenho uma ligação muito boa e isso, para mim, é uma herança muito importante. Mas depois, eu estudei em São Paulo, estudei num colégio de origem italiana, Dante Alighieri, fiz a faculdade de Direito e depois eu resolvi ser diplomata. Aliás, meus pais me treinaram para ser diplomata desde pequeno, porque eu, com 10 anos, comecei a estudar inglês e também estudar francês. Então, a minha formação me preparou para esse destino que é servir no Itamaraty, viver pelo mundo, representar o país e defender os interesses do país. Mas eu não me esqueci minha origem do campo, porque eu trabalhei muito para ver se nós conseguimos desenvolver um café de qualidade, um café especial. E quando eu fui ministro da Indústria e do Comércio, eu pude, então, fazer uma promoção da exportação de cafés de qualidade, que deu origem a um programa muito importante dos cafés especiais. Olha só que espetáculo. Eu já estou muito feliz aqui, porque o meu público com certeza sabe o que é curva de nível. O que o meu público jamais poderia pensar é que o embaixador Sérgio Amaral sabia fazer e fez curva de nível na sua infância. Eu também sou técnico agrícola de formação, nasci na roça, mas eu tenho a impressão que se me derem uma curva de nível para fazer, eu vou passar uma vergonha danada, viu, embaixador? Eu te ensino. Ótimo. Embaixador, o senhor sempre participou aí o senhor participou de governos importantes. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho da sua carreira como diplomata,
porque embaixador é o top da carreira, mas assim, como é que foi a sua carreira? O senhor começou, onde foi seu primeiro trabalho como diplomata? Eu comecei em Paris, Uhum. em 1974. Eu fui designado para ser terceiro secretário da Embaixada do Brasil em Paris, e eu cuidava das questões culturais. Uhum. E Paris, sendo um centro cultural como é importante, para mim foi uma experiência muito interessante. E em Paris eu também tive uma outra atividade que eu acho que estava mais afim, mais próxima da minha formação, que é o setor político da embaixada, em que eu acompanhei muito do processo de formação de novos países na África, inclusive de Angola, porque Paris também sempre foi um centro de informação sobre assuntos africanos. E eu acompanhei passo a passo da independência da Angola, porque eu tive, por acaso, a oportunidade de conhecer uma pessoa de alto nível no governo francês, que era o assessor de segurança e, portanto, um militar, serviço de informação, de espionagem, do presidente Bongo, de um dos países da África de língua francesa, que tinha, inclusive, militares que participavam da independência de Angola, das muitas brigas que teve na independência de Angola. Então, foi uma experiência muito interessante acompanhar de Paris o processo de independência de Angola. Que beleza. Mas o senhor fala assim, olha, começar em Paris realmente é um privilégio, hein? É verdade. E de Paris, como é que foi? Porque o senhor falou em 74, né? Aí, na década seguinte, o senhor foi para onde? Não, de Paris, em Paris, na época em que eu fui servir pela primeira vez lá, o Uhum, embaixador era o embaixador Lira Tavares. Mas uhum. depois ele saiu e entrou o embaixador Delfim Neto, que já tinha sido ministro da Fazenda Todo-Poderoso. E eu Aham. acho que ele não, muitas vezes, ele tinha mais interesse pelo que eu estava estudando em Paris, porque ao mesmo tempo que eu trabalhava, eu estudava, e estudei ciência política na França, Aham. e muitas vezes ele me chamava para nós conversarmos sobre o que eu estava lendo, sobre o que ele estava lendo, as preocupações que ele tinha. Então, em paralelo às conversas, aos temas da embaixada, nós desenvolvemos uma grande amizade em torno dos interesses de leitura dele e também meus. Olha, para a gente está aqui vivendo essa semana especial aqui falando do COSAG. Agora eu queria, vamos dizer, trazer o senhor, dar um salto aí no tempo e trazer o senhor aqui para a Fiesp e para esse conselho do agronegócio da Fiesp. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho da sua relação com essa entidade e com esses conselhos. Veja bem, eu sempre fui muito próximo da Fiesp, porque da última vez que eu estive aqui, e, portanto, antes de eu ir para Washington, eu fazia uma consultoria, eu prestava uma assistência ao Instituto Roberto Simonsen, da Fiesp, Uhum. sobre os diferentes conselhos que eles tinham, e eu assistia praticamente todos os conselhos, procurando ajudá-los a que houvesse mais convergência, que um conselho não fosse numa direção muito diferente do outro. Então, nesse período, eu assisti a praticamente todas as reuniões dos conselhos superiores da Fiesp, são Uhum. muito importantes, só para você ver, mais uma vez, o presidente do Conselho de Economia era o ministro Delfim Neto. Uhum. O presidente do Conselho de Agricultura era o ministro Roberto Rodrigues, e assim por diante, pessoas de Uhum. alto nível, e um debate muito interessante. E isso foi, para mim, bastante interessante. E aí a relação que eu estabeleci também muito grande com os diferentes pessoas
que acompanhavam, muitas vezes palestravam no COSAG sobre temas de agricultura. E foi uma época muito importante, porque foi a época em que se consolidou a importância da agricultura, do agronegócio para o Brasil. E esse momento também em que o setor do agronegócio passou a ter não só uma importância econômica que ele já tinha, mas também uma importância política, pelo fato de que o agronegócio responde por uma fatia muito grande das nossas exportações e do nosso produto também. Portanto, eu aí tive essa experiência e foi com grande alegria que eu voltei lá num outro momento. Mas é um momento igualmente importante, porque esse é um momento de grandes mudanças no mundo. Grandes mudanças que vêm por diferentes razões. A primeira delas é a emergência da China, agora as eleições nos Estados Unidos com Biden, depois esse novo momento da União Europeia, o coronavírus, que por si só já é uma força enorme de transformação, e, evidentemente, que tudo isso tem implicação para o agronegócio, porque o agronegócio é um dos setores mais internacionalizados da economia brasileira, sobretudo porque ele está voltado, sobretudo, para a exportação. Ele não só assegura a alimentação da população brasileira, mas também segura a exportação, o nosso montante muito importante na balança comercial de exportações, e aí começa a jogar cada vez mais um papel muito importante nas decisões sobre a economia mundial. Pois bem, o que está acontecendo nesse momento? Eu acho que entre as transformações que está havendo, uma delas vai ser muito importante para nós, que é a eleição do Joe Biden para presidente. E o Biden, ele é uma pessoa que conhece o Brasil. Eu tive com ele uma reunião grande quando o presidente Temer foi a Washington, e eu era um embaixador lá, eu acompanhei o presidente Temer na conversa com o Joe Biden, que na época era o vice-presidente do presidente Obama. Ele conhece bem a América Latina e ele gosta do Brasil. Portanto, eu acho que, dada a importância que tem o Brasil na América Latina e os Estados Unidos, evidentemente, no mundo, há muitas convergências. E eu, quando estava em Washington, inclusive, me empenhei muito para que nós resolvêssemos alguns problemas, como nós resolvemos a questão do lançamento de veículos da base de Alcântara, que foi um passo muito grande para o avanço nosso. A cooperação em matéria de agricultura, a cooperação científica e tecnológica com os Estados Unidos, que é importante. Mas, por outro lado, como nós sabemos, entre os que apoiam Biden, tem um grupo muito importante que é fortemente ambientalista. E esse grupo, nos Estados Unidos, e um outro grupo também que está na Europa, e que comunga das mesmas ideias, que eles chamam do Green New Deal. New Deal foi um programa de desenvolvimento nos Estados Unidos, nos anos 30, para sair da crise, para gerar emprego, para promover crescimento. E eles chamam Green, verde. Então, é um novo acordo de crescimento para fomentar maior crescimento e para que esse crescimento seja verde, isto é, que ele ajude a uma transição de uma energia fóssil, baseada no carvão, para uma energia renovável, para que esse novo crescimento proteja ou lute contra as mudanças climáticas para evitar o aquecimento mundial. E, evidentemente, que esta situação pode criar alguns choques com o país, e eu acho que o importante também é que nós façamos a nossa parte, porque o agro já fez. Quando o agronegócio brasileiro fez um convênio
fez um código florestal que pôs juntos, lado a lado, o agricultor e o ambientalista, eles construíram um equilíbrio. E essa foi uma grande contribuição do agro para que o Brasil possa continuar a produzir, possa desenvolver a sua tecnologia, mas, ao mesmo tempo, proteja o meio ambiente. Porque sem uma proteção efetiva do meio ambiente, as condições de produção no agro vão ser mais difíceis. Com certeza. Com e certeza. o agro fez o seu papel com o Código Florestal e fez seu papel também com uma grande incorporação tecnológica que permite aumentar a produção sem aumentar a área plantada de uma forma compatível com o meio ambiente. Embaixador, para a gente, nós estamos, infelizmente, aqui já no finalzinho da nossa conversa. Essa questão de meio ambiente é sempre uma questão que suscita várias paixões por aí. A gente tem, por um lado, a gente tem um programa, por exemplo, o nosso programa de biocombustíveis, a gente tem uma energia renovável. Eu acho que o Brasil, em boa medida, talvez seja exemplo e solução para o mundo. No entanto, a gente, vamos dizer assim, talvez não consegue expressar isso e a gente parece, quando o assunto é meio ambiente, a gente parece aquele pugilista que está sempre nas cordas, a gente está sempre se defendendo. Como é que a gente tem que fazer para sair das cordas, embaixador? Eu acho que tem duas metas muito importantes. Primeiro é o compromisso com o Código Florestal, que tem equilíbrio. E segundo, é uma vigilância e punição daqueles que são infratores, dos que são delinquentes, dos que vão queimar floresta ou cortar árvore em desrespeito à lei. E o agricultor que cumpre com seus objetivos e com suas obrigações, ele paga o preço daqueles que são criminosos, porque eles praticam crimes de invadir áreas protegidas, de pôr fogo a áreas também que não podem ser objeto de uma promoção comercial. Então, eu acho que, em primeiro lugar, nós precisamos ter muito claro que nós construímos uma coisa muito interessante no Brasil, que é uma tecnologia de área tropical, produzimos bem, e nós não podemos ser misturados. O agricultor bom não pode ser percebido ou misturado com quem é, no fundo, um bandido, que vai lá, invade terras e põe fogo. Agora, também é importante que a gente mostre o que está fazendo, não é? E os países, eles têm um compromisso muito grande. Você tem que entender que a questão ambiental ela é a utopia do século XXI. No século passado, todas as pessoas da minha geração estavam comprometidas com a redução da desigualdade, com um país mais justo, com as reformas sociais. Agora, os jovens, eles têm essa convicção, essa determinação, eu diria mesmo essa paixão pelo meio ambiente. E é importante que a gente leve isso em conta. Evidentemente que muitas vezes muitas pessoas se aproveitam, né? Dificuldades que o Brasil pode passar num momento ou no outro para excluir ou procurar excluir o produto brasileiro ou dar ao produto brasileiro uma má imagem. Mas o problema é que nós precisamos fazer e precisamos mostrar. E não adianta mostrar se não fizermos, e não adianta mostrar sem ter feito. Embaixador, extraordinária a sua colocação, viu? Extraordinariamente simples e bastante objetiva. É simples, porque, Carlão, tudo isso tem uma coisa que é muito importante. É a gente entender que a Amazônia é nossa. Nós somos os donos da Amazônia, são os brasileiros. E nós temos que proteger aquilo que é nosso e que é muito valioso. A Amazônia vale muito. Essa riqueza que ela tem na área de biodiversidade, essa possibilidade que ela tem
de ajudar um mundo com menos carbono, tudo isso vale muito. Então, nós temos que proteger, temos que vigiar aqueles que não cumprem e punir quando eles desrespeitam a lei. Se nós fizermos isso, nós vamos, primeiro, mudar a nossa mentalidade com a Amazônia. A Amazônia, muitas vezes, é vista como uma região que é muito longe, cheia de problemas, que de tempo em tempo nos dá dor de cabeça. E não é isso. A Amazônia é um grande patrimônio nacional, é um lugar belíssimo, um lugar que pode fomentar muito interesse para o turismo ecológico. Agora é preciso tratar disso direito, e não temos uma posição, como você acho que estava comentando, que é só defensiva. Nós achamos sempre que os outros estão querendo nos tirar a Amazônia, ou existe a cobiça mundial sobre a Amazônia. E não é isso. Hoje, os governos, e a grande maioria deles, está só interessada que haja com o Brasil uma cooperação e que nós podemos juntos proteger essa região que tem uma importância global muito grande, porque o meio ambiente é uma coisa diferente. Se você quer combater uma praga, ou você quer combater quem vai na fazenda sua roubar, você pode fazer só na fazenda. Mas, na questão ambiental, o que um país faz, o que ele suja, o problema que ele cria para a proteção do meio ambiente, vai para o país vizinho, porque na atmosfera não tem fronteira. O que um faz, o outro paga. Então, é preciso que cada um faça a sua parte. E eu acho que nós devemos cumprir a nossa parte. Por isso que eu acho que o problema da Amazônia começa por nós mesmos. Temos um outro entendimento como algo que é nosso e que tem que ser protegido. E tem a questão do desenvolvimento, vamos dizer assim, de levar e criar riquezas para quem lá vive, né? São mais de 20 milhões de pessoas que vivem na Amazônia e em que medida que a preservação pode auxiliar para que essas pessoas se tornem mais ricas, né? Olha, Carlão, eu tive sempre um envolvimento com a questão ambiental grande. E nos Estados Unidos, eu tinha muita relação com a comunidade ambientalista. E o que eu aprendi é que, se nós desenvolvermos uma atividade que é científica, é de pesquisa, que é a riqueza da biodiversidade, a grande diversidade que nós temos de plantas e de animais, isto sendo objeto de uma pesquisa adequada, o rendimento disso é muito maior do que quanto você puder imaginar que as pessoas que cometem um crime, que deflorestam, que põem fogo na floresta, podem auferir, porque o que ganha com isso é muito pouco. O que ela pode ganhar desenvolvendo a Amazônia cientificamente, tecnologicamente, é muito mais. O que o turismo ambiental pode dar para a Amazônia é muito mais. O que uma pesquisa, ou a cooperação, existem institutos de pesquisa muito importantes na Amazônia. E se você hoje for conversar com as pessoas na Amazônia, eles são os primeiros a querer defender o meio ambiente. Por quê? Porque eles sabem que o futuro deles depende disso. Eles têm lá uma riqueza muito grande e que nós precisamos desenvolver de uma forma adequada. Eu acho que já foi o tempo em que se falava que as florestas não podia tocar, porque isso daí ia prejudicar, ou se tocasse, ia prejudicar o desenvolvimento. Isso já foi. Hoje, a própria indústria entende que uma tecnologia mais avançada para produzir energia a partir do sol, a partir dos ventos, ou para produzir, como nós fazemos, álcool como carburante, é muito mais rentável para o país do que a nós sermos lenientes e não exercermos a autoridade que temos que exercer para combater o mau uso da Amazônia. Maravilha. Talvez seja preciso, né, uma grande concertação nacional
com foco na Amazônia e com esse enfoque de que a Amazônia é nossa e precisamos protegê-la e, ao protegê-la, vamos criar as condições para que haja desenvolvimento na região, não é isso? Olha, Carlão, esse foi o objeto da reunião do COSAG que você assistiu, porque você viu bem que quando nós acabamos o debate, eu fiz minha apresentação, o Marcos Bianchi fez, e o ministro Roberto Rodrigues, muito bem, ele disse, bom, então vamos fazer a nossa parte. E a primeira coisa é, o que é que nós, brasileiros, queremos com a Amazônia? Porque cabe a nós dizer, ninguém tem que vir de fora para dizer o que a gente quer. Nós queremos, nós precisamos dizer, e nós precisamos, para dizer, precisa saber. E o problema é que nós não temos uma visão muito clara sobre a Amazônia e nem temos uma convergência em relação a essa visão. O passo mais importante que foi dado é a questão do Código Florestal. Embora não seja sobre a Amazônia, ele regula um equilíbrio entre a preocupação ambiental, que é a preocupação de proteger o nosso país, e a preocupação legítima do desenvolvimento, da agricultura, do agronegócio. Então, nós temos um ponto de partida muito importante, que é o Código Florestal. Nós temos um ponto de partida importante hoje, que existe uma consciência maior da importância da Amazônia. Mas nós temos que formular isso, temos que debater. O ponto de partida é o que é que nós queremos com a Amazônia. E quando nós soubermos, como é que nós vamos chegar lá. Bom, embaixador, eu queria agradecer imensamente. Eu não tenho palavras, eu estou muito envaidecido, inclusive, com esse espaço que o senhor está nos dando aqui. Isso é um sinal de um prestígio enorme aqui para o nosso programa Fala Carlão, a sua presença aqui. E eu queria agradecer essa sua de ter dividido conosco essa meia hora de tempo aqui, a sua inteligência e a sua capacidade de análise e raciocínio. Muito obrigado, viu, embaixador? Eu que agradeço o convite e cumprimento os seus ouvintes. É isso aí, pessoal. Vocês acabaram de assistir essa entrevista top de linha aqui com o embaixador Sérgio Amaral. E se isso não for suficiente para você se inscrever no nosso canal, não tem mais nada a fazer. Então é o seguinte, se inscreve aí no canal, aperta o sininho para você receber as nossas notificações, deixe o seu like, o seu comentário e, principalmente, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. E para você que está na audiência nacional e internacional do Canal do Boi, muitíssimo obrigado. Eu vejo todos vocês no nosso próximo programa. Obrigado, embaixador. Um forte abraço. Outro.